Aleluia. Paz do Senhor a todos os irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Estamos chegando agora no momento de final de ano, Natal, Ano Novo. Parece que as coisas vão ficando mais calorosas, né? As pessoas vão ficando mais amolecidas, como diz, né? O espírito natalino, né, irmão? E eu digo que é uma boa oportunidade para a gente pregar o evangelho, né? Não é, irmãos? Porque as pessoas parecem que estão mais, assim, sentimentalizadas, né? Pelo espírito do Natal e tudo. Então as famílias se reúnem, as pessoas vão na casa dos outros. Então acho que é um momento muito, muito oportuno da gente levar uma palavra, aproveitar, trazer o grande evento, né? Embora possa não ser exatamente essa data, né? Alguns dizem que não é exatamente 25 de dezembro, mas enfim, não importa. O importa é que um filho se nos deu e o principado foi posto sobre os seus ombros, né? Então, como aquele anjo, né? Lá em Apocalipse 8, acho que é 8, capítulo 8, que recebe as orações dos santos e aquele incensário pega o fogo do altar e joga sobre a terra. Então é como é um momento muito importante, muito bom para a gente aproveitar isso daí, amém? Que os irmãos possam ter essa palavra no coração e levar para as famílias. Eu principalmente quero que a minha família chegue ao pleno conhecimento de Deus. Meus filhos já têm conhecimento, mas a minha família em si, né? Mas, então, irmãos, esse ano de 2024 foi muito bom para mim, porque além de eu ter os meus netos se desenvolvendo, uma belezinha, aqueles dois, nossa Deus, só tenho a agradecer a Deus. Então, Deus tem colocado no meu coração muito uma palavra que é sobre mudança de mente. Eu acho que eu já falei muito sobre isso aqui. Mas é bom realmente ressaltar essas coisas, né? E eu queria ler com os irmãos aqui, eu vou falar um monte de coisa, mas o texto básico aqui é Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebesse, e assim será convosco. Amém? Existe uma lei, né? Existe eu escutei alguém falar sobre assim, que não é o futuro que puxa o presente, mas é o passado que empurra o presente. Isso a gente vê muito na política, porque hoje em dia a política em si, o mundo, né, globalizado e tal, eles querem puxar uma agenda para o futuro. Então eles até falam, né, daquela tal Agenda 2030, que já tem escrito lá o que tem que fazer até chegar a 2030. Depois os irmãos procurem saber sobre isso daí. E realmente é uma agenda totalmente fora dos caminhos de Deus, né? É algo que eles querem colocar como mexer nos costumes, como já estão mexendo e tal. Então é o futuro puxando o presente. Não é o passado que está empurrando o presente, né? Então, o importante para nós termos no nosso coração, nós como cristãos, é saber que o nosso passado, aquilo que foi feito lá na cruz, aquilo que foi feito lá atrás, é o que nos empurra e é o que nos motiva. Além, logicamente, da vinda de Jesus, que é o futuro. Então, nós temos essas duas coisas. Eu diria que o cristão é como se fosse um tração 4x4, irmão. Porque ele é o passado que empurra, mas é o futuro que traz também. Então nós somos privilegiados nesse sentido. Mas assim, no mundo secular, a história é o passado que empurra, porque é o passado que nos ensina. São as histórias com os acertos e com os erros que nos ensinam a moldar o presente e a caminhar para o futuro. Mas o mundo não, o mundo quer puxar, quer
puxar já tudo e colocar as coisas lá na frente e vai atropelando tudo, vai passando por tudo, não importa. Mas nós temos a nosso fundamento, que é Jesus Cristo, que foi a cruz do Calvário. Então, quando nós temos esse sentimento de crer no coração, né, para nossa justificação, como diz lá em Romanos, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então aqui nós temos dois tipos, é uma fé só, mas nós temos uma fé que é do coração, que é crer no coração, e uma fé que é crer com a boca, confessar para a salvação. Eu diria que é confessar para a salvação e para a santificação. Porque com a nós temos já, muitas pessoas têm a fé, uma fé, eu tenho fé, eu creio que Deus vai fazer tudo, mas a hora que chega na mente, ela fala, poxa vida, mas será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus vai operar? Será que Deus vai fazer isso que eu creio? Então, a mente dela não acompanha a fé que está no coração. A mente dela não está, vamos dizer assim, redimida, como ela foi no seu coração. Então, eu falo ela, né? Mas eu também, irmão, eu principalmente, eu me incluo nisso, como eu falei, o ano de 2024 foi para mim realmente um ano de mudança de mente e conhecendo essas verdades e confessando a Deus, porque a gente tem esse problema, né, de crer, mas a hora que fala assim, bom, Deus é poderoso para curar, Deus pode fazer, mas, puxa vida, mas é difícil, hein, nossa Deus, aquele negócio é difícil, essa situação é difícil. Não, irmãos, mas uma coisa que a gente tem que ter claro na nossa mente é que a nossa vida, ela não é uma foto, a nossa vida é um filme. Então, o momento que você está passando, seja ele bom ou seja ruim, ele é um momento. E o momento, muitas vezes o sentimento não pode impedir aquilo que nós cremos, porque a nossa fé, ela tem que ser sobrenatural, superar o natural. Então, muitas vezes na nossa vida, nós passamos por dificuldades, mas aquilo é um momento, é uma foto, o filme ainda está passando. Então, o que vai terminar, aquilo que vai decidir, aquilo que vai ser o final da nossa vida, da nossa caminhada, é o que vai definir você. Então, se nós tivermos esse entendimento, eu tenho a fé no coração, mas se eu tiver o entendimento, e aí é que está a dificuldade de que o que eu estou passando é um momento, seja tanto bom quanto mal. Por isso que nós precisamos nos lembrar das coisas boas nos momentos ruins. E nos momentos bons também lembrarmos que nós também passamos por coisas ruins, e não só nós, mas os outros irmãos também, nos compadecer junto com eles. Então é assim que a igreja funciona, um ajudando o outro, um chorando com o outro quando precisa chorar, e um se alegrando com o outro quando precisa se alegrar. É por isso que nós somos um corpo em Cristo. Então a nossa vida vai, às vezes nós pedimos para Deus coisas, Deus faz. Às vezes pedimos coisas que Deus não faz. E nós pedimos, poxa Deus, mas por que o Senhor não fez? Se eu criei no meu coração, se a minha mente está de acordo com aquilo, por que o Senhor não fez? Eu volto aqui de novo a falar uma coisa interessante. Já que eu estou falando de um filme, né? Muitas vezes, quando vocês assistem um filme, seja lá um filme onde tem lá uma pessoa do mal, um assassino, mas aquela pessoa, você sabe que aquela pessoa, porque você já assistiu o final do filme, então você sabe que aquela pessoa é do mal, você sabe que aquela pessoa vai fazer o mal, mas ela está ali durante o filme. Então você sabe o que vai acontecer com ela. E muitas vezes a pessoa ainda não assistiu aquele filme e você fala, você não assistiu ainda, né? Então tá. Então quando você ver, você vai entender. Então muitas vezes Deus sabe o final do filme. Deus sabe o que vai acontecer no final daquela história, no final daquilo que nós estamos pleiteando, mas Ele sabe o que é melhor para nós. Amém?
Ele sabe que aquilo que a gente pede muitas vezes não é concedido, porque Ele sabe qual vai ser o melhor final para nós. Então, muitas vezes nós nos entristecemos com coisas que acontecem na nossa vida, porque nós pedimos, mas não é concedido. Mas Deus sabe o porquê. Ele sabe o porquê daquela fotografia, daquele momento. Mas o final do filme, Ele sabe melhor do que nós. Então, muitas vezes, nós precisamos nos conformar com a vontade de Deus, para aquilo que é melhor para nós. Então, esse é o nosso desafio. Acreditar na palavra de Deus, crer no coração, mas temos uma mente que também seja alinhada com a vontade de Deus. Amém? Então, existe porque a Bíblia fala que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, aí é que está, transformai-vos com a renovação da nossa mente. Então, nós cremos no coração, mas a nossa mente precisa acompanhar. E como fazer isso, irmãos? Como fazer esse dia a dia, né? Esse cotidiano, que é realmente o desafio do cristão. Não é estar aqui só na igreja no domingo, não é estar aqui só recebendo a palavra, mas é todos os dias estar ali com os pés do Senhor, clamando por Ele e pensando nas coisas boas de Deus que Ele tem. Existe eu não sei se os irmãos já conhecem, mas um escritor, Frank Outlaw, que fez uma frase, né? Que inclusive que a Margaret Thatcher ela usou em seus discursos políticos. A Margaret Thatcher, para quem não sabe, foi a primeira-ministra da Inglaterra na época 1980, por aí, que inclusive comandou a guerra lá das Malvinas, né? Levou o exército inglês lá para a Argentina e tal. E eles dizem assim, né? Cuidado com o seu pensamento, porque o seu pensamento se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, pois as suas palavras tornam o seu agir. Cuidado com o seu agir, porque o seu agir se torna hábitos. Cuidado com os seus hábitos, porque eles se tornam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, porque ele se torna o seu destino. Então, aqui é que está o desafio, irmãos. É o que nós pensamos. Então, a mente nossa é uma coisa, ainda mais hoje, nos dias de hoje, quando nós temos milhões e milhões de informações, coisa que não tinha antigamente. Então, isso mexe com a nossa cabeça. Isso mexe muito. Você quer ver uma coisa? Um exemplo disso, né? João Batista, quando foi preso, né? Ele estava no cárcere. Qual a informação que ele tinha? Que traziam para ele. Então, quando ele estava lá no cárcere, ele pediu para os discípulos dele mandar perguntar para Jesus: olha, és tu que havia de vir ou devemos esperar outro? Porque, imagina, irmãos, o que João Batista, aquele que deu um pulo no ventre, né, da mãe dele, aquele que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que disse que não era digno de desatar as sandálias dos pés. Então você imagina, João Batista, com toda essa certeza, ele ainda no cárcere, mas será que é mesmo? Então olha a mente. Por quê? Porque o que estava acontecendo lá fora, ele não tinha um contato com isso. Então o que traziam para ele, eu não sei, mas pode ter levado para ele assim, né? João, Jesus está lá, sentado com publicano, com pecadores. Ele está lá sentado lá, com a prostituta foi lá nos pés dele. Então, isso pode ter mexido com João. Ele fala: pô, mas será que é esse o Messias mesmo que havia de vir? Mas será que é? Então ele foi lá e mandou perguntar. Então, muitas vezes na nossa vida acontece isso, irmãos.
né? A nossa mente, ela é bombardeada para nos tirar a certeza que Deus colocou no nosso coração. Então o nosso coração, ele está convertido, mas a nossa mente ainda não está acompanhando o nosso coração. Então nós precisamos ter essa certeza, e essa certeza que é o desafio da vida cristã. Jesus mesmo, quando foi tentado pelo diabo, depois de 40 dias, primeiro ele foi batizado, né? E a voz do céu desceu e Deus falou: olha, eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. A ele ouvi. E aí ele foi para o deserto e ficou lá. Depois de 40 dias, o que aconteceu? Qual foi a primeira coisa que o diabo falou na mente de Jesus? Se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então a primeira coisa que o diabo já foi naquilo que foi a primeira coisa que Deus falou. Então olha como que é o ardiz do diabo. Ele vem para roubar mesmo, né? Como diz lá, roubar, matar e destruir. Então a nossa mente, por isso que lá em Efésios fala, né? Tomai o capacete da salvação, para que suportais os dardos inflamados do maligno. Então os dardos inflamados do maligno vêm mesmo na nossa mente. Eu acredito, irmãos, eu não sei, mas eu tenho a certeza de que Deus sabe o que nós pensamos, mas o diabo não sabe. O diabo não sabe. O diabo é como se fosse uma rádio, né? Ele tem a rádio dele, as ondas sonoras, FM, AM, ondas curtas, né, irmão? Ondas longas. Então porque só Deus conhece nosso pensamento. Deus fala, tem um salmo que fala, né? Antes de que eu falasse alguma coisa, proferisse uma palavra, tu já sabes o que eu vou falar. Então Deus conhece nós por inteiro, mas o diabo não. Então o que ele faz? Ele manda as ondas sonoras, não, as principados e potestades que ficam na nossa mente. Então é como se você tivesse num lugar, no seu carro, você liga o rádio e aquilo entra. É uma coisa que você não vê, é uma onda, você não vê, é uma vibração que vai mandando. E aquilo, se você der vazão, se você ficar ali, vamos colocar de uma forma bem analógica, de analogia, né? Se você ouve uma música que mexe com você, você começa a dançar. Se você ouve uma música triste, você fica triste, entendeu? Então, assim, da mesma forma, os ardis do diabo, eu não estou falando exatamente de música aqui, tá, irmãos? Cada um escuta aquilo que lhe aprouver, mas a forma como ele age, ele manda esses sinais. Então, o que eu quero dizer? Que a nossa mente tem que estar convertida, assim como o nosso coração. A nossa mente tem que estar, não, eu não recebo isso não é de Deus. Então, nós temos que caminhar nesse sentido. Amém? O espírito milita contra a carne contra o espírito, não é assim que fala? Amém? Então, o que nós temos que lembrar nessas horas? Nós temos que lembrar que Deus, Ele é o Senhor lá atrás, lá do passado, e como o que Ele fez lá no passado é o que me sustenta, é o que me fundamenta para resistir a todas as coisas no presente e caminhar para o futuro. Então, quando eu digo assim que o passado é que empurra o presente, é que nós temos que estar fundamentado naquilo que foi feito lá na cruz, porque essa é a nossa verdadeira vitória. A nossa vitória não é porque eu vim num culto hoje, amanhã, não, a nossa verdadeira vitória está lá atrás, pelo que Jesus fez, e é isso que nós temos que estar fundamentados, é nessa certeza. E eu digo, irmãos, que a gente tem aprendido muito aqui nos estudos, viu, irmão Gilmar? Muito mesmo. Eu fico muito feliz de vir aqui, porque aqui é um lugar de receber bênçãos, né? No dia dos estudos. Então eu até incentivo os irmãos para que venham aqui nas terças-feiras. Agora deu um tempinho, né, irmão? Então, volta depois. Então é um momento em que, olha, se eu pudesse falar com o que é bom, é que eu recebo. Eu venho aqui para receber, irmãos. Agora eu estou
transmitindo, eu estou dando, né? Há mais alegria em dar do que receber, mas ali é o momento de receber. E eu convido os irmãos para que venham, viu? Incentivo. Só fazendo um parênteses aqui. Mas a certeza da nossa salvação, irmãos, eu só queria fazer um pedacinho do estudo que a gente teve, foi sobre graça e lei. Então, a graça, ela confirma a lei. Foi isso que nós estudamos aqui. Então, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça, ela confirma a lei. A graça, ela é algo que está antes da lei, porque ela já tinha sido dada, ela já tinha sido criada. E eu digo mais, ela antecede a lei, ela é lá no começo, né, irmãos? Quando Deus falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança ali, e primeira carta de Pedro, ele fala assim, o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, quer dizer, já tinha o plano de Deus ali para a salvação do homem. Então, nesse passado, nesse contexto de passado que nós temos que nos fundamentar. E o passado, ele vai empurrando o presente, ele vai nos jogando para frente, e nós vamos caminhando com uma certeza, com fundamento profundo nos nossos pés. E a nossa mente, então, ela tem que absorver isso que está no nosso coração e trazer essas verdades para a nossa boca e nós proclamarmos o Evangelho, proclamarmos essas verdades. E se Deus vai fazer as coisas por nós, irmãos, é porque Ele é bom. E se Ele não fizer, de novo, eu vou para os irmãos ficarem com essa imagem na cabeça. Se Ele não fizer algo que você pediu, não é porque Deus é mau, porque muitas vezes nós queremos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, desde que ela se alinhe com o meu desejo. Se não alinhar com o meu desejo, então, não. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, irmãos. Mesmo quando Ele não faz. Por quê? Porque Ele sabe, nós estamos vendo a foto. Deus já viu o filme, irmãos. Ele já sabe o final. Ele sabe o que vai acontecer, se aquilo que você pediu, se Ele conceder aquilo, pode não ser bom para você. Então Ele é um bom pai, Ele sabe que aquilo pode ser bom e pode ser ruim. Mas nós não, nós ficamos desesperados, nós somos como meninos, nós precisamos de coisas, como criança mesmo. Me dá e cresce. Não, irmãos, nós precisamos nos tornar cada vez mais adultos na fé e crescer com esse entendimento. Porque aqui tem uma palavra muito bonita também. Onde que está isso daqui? Deixa eu ver aqui, eu anotei. Em Gálatas, capítulo 4, diz assim: digo, porém, enquanto o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Que palavra maravilhosa essa aqui, né, irmãos? Que palavra maravilhosa. Olha, o herdeiro, ele não difere do escravo. O filho não difere do escravo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que enquanto nós somos meninos na fé, nós temos um tempo. Nós somos filhos, herdeiros, mas nós temos um tempo até crescermos na fé, crescermos em entendimento, para receber todas as coisas que Deus tem para nos dar. Então, isso é maravilhoso, porque muitas vezes nós não entendemos o tempo de Deus nas nossas vidas. Nós achamos que Ele precisa dar todas as coisas que nós pedimos, aquilo que nós projetamos, mas muitas vezes o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, nós precisamos ter esse entendimento de que enquanto a promessa, aquilo que você pediu ainda não chegou, é porque existe um tempo de Deus. E Ele vai conceder na hora certa. E se não conceder também, irmãos, é porque Ele sabe que aquilo que poderia ser bom para você, mas não seria bom no fundo para você. Amém? Porque Deus sabe todas as coisas, irmãos.
Então, é isso que Deus colocou no meu coração, assim, nesse ano de 2024, sabe? Ter esse entendimento maduro das coisas espirituais que estão no coração, mas que precisam ser captadas, canalizadas para a nossa mente. Isso aqui não é positivismo, não é seixonoye, né, viu, irmão? Ter a mente mesmo alinhada porque aqui de novo, né? Com o coração se crê para a salvação, mas com a boca, né? Com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se crê para a salvação. E quando a gente confessa a Deus com a nossa boca, nós começamos um processo de santificação. E no processo de santificação nós vamos partir para o último processo, que é a glorificação, quando nós seremos transformados nesse corpo corruptível. Amém? Glória a Deus. Então é isso, irmãos. A nossa vida é isso. As nossas batalhas são vencidas na nossa mente, irmãos. Na nossa mente. Então, quando nós temos os dardos, embora muitas vezes nós, com todas as coisas que nós fazemos, com tudo que a gente tem, com todas as nossas certezas, ainda a gente assim pode tomar uma rasteira, né, e cair, tropeçar e tal. Mas aquele que é poderoso para nos levantar, irmãos, Ele nos dá o braço, Ele nos dá a mão, Ele nos levanta. Por quê? Porque Ele é misericordioso. Amém? E Ele vai nos ensinando. Então, muitas vezes nós ficamos tristes porque nós erramos, nós somos falhos, estamos sujeitos a errar, a pecar. Mas Deus não quer de nós sacrifícios, irmãos. Deus não quer de nós sacrifícios. Deus, Ele quer obediência. E é isso que nós precisamos entender. Nós muitas vezes pecamos, erramos e nós ficamos meio que querendo sacrificar para Deus. Sacrificar, fazer coisas, mas Deus não quer, Deus já foi feito lá. Ele quer que você se entenda com o advogado, vá perante os pés de Jesus, confesse os seus pecados, confesse as suas falhas, as suas misérias, aquilo que você tem dificuldade, e Ele vai transformar você, Ele vai puxar e Ele vai dar a força que é necessária para continuar em frente. Amém? Porque, irmãos, o cenário, ele pode ser não favorável, mas Deus age independente do cenário, irmãos. Deus é o Deus do impossível, e Ele age independente do cenário. O cenário para Deus tanto faz. Para aquele que fez todas as coisas, vocês imaginam Pedro lá descendo no momento em que, quando aquela passagem, né, que tem que Jesus está no barco, os discípulos estão no barco e Jesus vem caminhando sobre as águas e Pedro pede para, eles ficam apavorados pensando que é um fantasma, e Pedro fala, Jesus fala, não temas, sou eu. E Pedro fala, se és tu, Senhor, permita que eu vá até a ti. Então, foi na palavra de Jesus que Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre as águas, junto com Jesus. Pedro não falou assim, Jesus, se és tu, eu vou aí ter contigo. Ele não foi na força dele. Você percebe o detalhe da palavra, como é maravilhoso? Ele falou assim, se és tu, Senhor, permita que eu vá até a ti. Né? Então, não é eu vou... Pedro não se firmou nele. Permita que eu vá até a ti. Então, Jesus, nós precisamos ter essa certeza no nosso coração. Que andar sobre as águas, assim como Pedro, pode ser um cenário totalmente desfavorável, irmãos. Pode ser totalmente desfavorável, mas o cenário que Deus coloca, muitas vezes na nossa vida, é independente. Você pode estar sentindo dor, você pode estar sentindo um sofrimento. O cenário para Deus não importa, porque aquilo ali, de novo eu vou repetir aqui, irmãos, aquilo é uma foto, tá bom? É uma foto. O filme vai estar passando, o filme vai chegar,
em outra ocasião, em outro momento. E Deus sabe o final do filme, irmãos. Deus sabe o final do seu filme. Deus sabe o final da sua história. E Ele quer o melhor para nós, porque a Bíblia fala lá que eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Olha só, os pensamentos que tenho a vosso respeito são pensamentos de paz. Então Deus vai trazer para nós, irmãos, o melhor que Ele tem para nós, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos, não somos religiosos, porque os religiosos daquela época, os judeus, eles não perceberam, eles não tiveram entendimento para receber Jesus, embora eles tinham fé, pudessem ter fé, mas eles não tinham entendimento. Então o entendimento dele foi cegado, ficaram cegos, porque não perceberam o Messias Jesus. Então nós só podemos ter a obediência às coisas de Deus se nós nos tornarmos filhos de Deus. Se nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós temos o entendimento, e aí nós conseguimos ter a obediência em todas as coisas de Deus e ter a plenitude das coisas. Porque quando nós não somos filhos, nós somos como se fosse perdidos, né? Perdidos, e muitas vezes dentro da igreja mesmo, pode ter pessoas que não têm esse conhecimento, não têm essa certeza de que é filho de Deus. Virou tanto no automático, né? Vira no automático, parece que vem aqui, volta, tal, não sei o que, mesma coisa, não muda. Porque o automático, irmãos, ele pode nos enganar, uma coisa sutil. Você quer ver uma coisa? Lá em casa, quando eu saio com arroz, às vezes a gente tem o controle, né, do portão elétrico. E muitas vezes a gente sai com o carro, e já aconteceu com ela também, não é só comigo. A gente sai, mas será que a gente fechou o portão? Nossa Deus, será que a gente fechou? E quantas vezes, irmão, a gente já deu a volta correndo no quarteirão para ver se o portão estava fechado? Porque é tão automático. Eu abro e eu saio um pouquinho e tal. Eu aperto o botão para fechar. Aí eu saio. Mas eu não percebo isso. E muitas vezes acontece que nós estamos nesse automático. No automático. E muitas vezes as coisas podem parecer que estão normais. E às vezes estão até, mas às vezes podem não estar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que ter esse entendimento de que nós não estamos vindo aqui participar apenas de um culto. Nós viemos aqui para celebrar a Jesus, ao Filho de Deus. Nós fazemos parte de um corpo, e aquilo que eu posso falho em mim, eu vou achar em outra pessoa, em outro irmão, e aqui ele vai me completar. E aquilo que ele é falho, eu vou completar nele. E assim nós todos vamos crescer no entendimento na obra de Cristo. Amém? Então, eu até incentivo você a procurar aquilo que se você ainda não tem alguma coisa, algum trabalho na igreja, procure, irmão, procure. Porque ninguém é maior que o outro aqui. O irmão sempre fala, né, irmão? Aquele que varre o chão não é mais importante do que o que está cantando. Aquele que está recebendo as pessoas ali na porta não é mais importante do que aquele que está pregando. Então nós temos que ter esse entendimento que nós somos corpos, e às vezes os mínimos possíveis, aqueles que são os mais desprezíveis aos olhos normais, né, aos olhos humanos, são aqueles que são mais importantes. Então é esse entendimento que nós precisamos ter. Amém? Aleluia, glória a Deus, irmãos. Eu não sei se eu falei tudo, mas normalmente quando eu termino de pregar, eu começo a lembrar que eu esqueci de falar um monte de coisa. Aleluia. Amém? Mas é isso, irmãos. Eu queria, então, incentivar você e dizer assim que o seu momento, embora possa não ser favorável, Deus vai dar aquilo que você precisa. Independente que seja, novamente,
exatamente como você quer. Às vezes Deus faz exatamente como você quer. Eu vou só aqui encerrar com um testemunho. Assim, é algo que foi importante para mim, porque no meu trabalho eu trabalho com pessoas muito jovens, sabe? E às vezes isso não é tão bom, porque quando você é um médico, quando você é um piloto de avião, né, irmão? É bom ter um cabelinho branco, né? Você fala assim, poxa vida, eu vou viajar no avião, eu tenho não menosprezando, sabe, irmão? Mas eu tenho um jovem lá, sei lá, de 25 anos, eu tenho um senhor de 60. Quem que você vai confiar mais, né? Um avião, você vai pegar um avião, você vai abrir seu peito lá, uma cirurgia, não é melhor ter um senhor, né? É melhor, né? Já tem mais experiência, né? Já sabe mais as coisas da vida. Então, só que na minha profissão de designer, eu sou designer, o jovem, ele é mais arrojado, então ele tem mais aquela criatividade, ele se lança mais, ele está mais conectado com as coisas que acontecem no mundo e tal. Então, e às vezes para mim é difícil acompanhar, né? Então eu sou mais conservador, eu fico mais nos meus, né, no meu modo de fazer as coisas e tal. Mas teve uma coisa que eu pedi a Deus, sabe? Eu pedi mesmo que pudesse fazer algo em relação a isso. E aí aconteceu, sabe o quê? Um concurso lá um concurso interno, assim. Fizeram um projeto ali na nossa área e eles falaram, olha, nós vamos reunir os designers, que são 6, eram 6 designers, e eu no meio deles. Nós vamos fazer um concurso para criar um logotipo, para fazer algo, né, em relação a esse projeto. Então passaram lá as coordenadas e tal, para fazer o projeto e tal. Eu falei, Ih, Deus. Aí o pessoal já começou a falar, tal pessoa vai ganhar. Era uma outra pessoa, né? Tal pessoa vai ganhar, porque essa pessoa... Aí realmente a pessoa é muito boa na criação e tal. E aí eu falei para Deus, Deus, olha, se é para eu continuar nesse lugar, que o Senhor possa fazer algo tremendo aqui. Pelo menos para eu não ficar envergonhado, sabe? Para eu não ficar em último lugar, vamos dizer assim, né? Aí foi, irmãos. E Deus começou a me dar coisas, começou a vir as ideias, eu comecei a fazer. E aí eu fiz algo totalmente disruptivo, sabe? Algo totalmente fora. E aquilo foi tão impactante que numa primeira peneirada, né? Eles falaram assim, olha, nós vamos selecionar 2 projetos que foram surpreendentes, que realmente nós ficamos impressionados. Um foi o de um rapaz e o outro foi o meu. Eu falei, glória a Deus, Deus está respondendo a minha oração. Aí eu pensei assim, e agora, Deus? Mas o Senhor vai fazer mesmo conforme eu pedi? Porque agora, tá vendo a mente? Aí eu falei, poxa vida, cheguei até aqui, e agora, Deus? Eu falei, poxa, Senhor, podia já resolver de uma vez, né? Podia falar que um ganhou, outro ganhou, já. Não, mas... Aí deu aquela angústia de novo, né? E aí foi para a segunda fase. Daí falou, agora na segunda etapa vão ser só vocês 2. Eu falei, rapaz, agora a coisa vai ficar difícil. Porque eu vou ter que... Irmãos, mas eu acreditei, eu falei, Deus, se é para o Senhor fazer, se é para eu continuar aqui, se é para que o Senhor me coloque como vencedor desse negócio. E aí foi, irmãos. E eu fiz o meu melhor, falei, olha, Deus, está aqui. Eu fiz o meu melhor, tal. Porque já cheguei até aqui, já estou no lucro, né? Mas Deus foi lá e falou assim, olha, o vencedor foi o Salles, como eles me chamam lá. Então, irmãos, eu trago esse testemunho, sabe? Porque muitas vezes eu fiquei muito contente com isso, embora seja uma vitóriazinha, né? Dentro de todo um contexto aqui. Mas eu quero dizer para você que muitas vezes a nossa mente sabota o nosso coração. Então, o que eu
quero trazer para você essa manhã é que você tenha certeza no seu coração, mas confesse essa certeza com a sua boca, confesse com a sua mente. Não deixe que o diabo, com as suas ondas curtas e médias e longas, venham tirar aquilo que é certeza no seu coração. Se Deus falou que você é filho de Deus, você é filho de Deus. Se Deus falou que vai fazer algo na sua vida, se Ele prometeu algo na sua vida, creia. Não tire isso da sua mente, mas coloque isso, apresente sempre ao Senhor, porque Ele sabe o que é melhor e no tempo certo Ele vai fazer. Amém? Então é essa palavra que eu quero deixar para os irmãos nesse final de ano. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe as nossas famílias, que esse final de ano seja maravilhoso para todos aqui, todos vocês que estão aqui, que vão encontrar as famílias, que seja um momento muito gratificante. E aqueles que não são ainda convertidos, aqueles que ainda não receberam a palavra de Deus, que nós possamos pedir a Deus estratégias e a melhor forma, com todo o amor, de levar a palavra de Deus até eles. Amém? Aleluia. Agradeço a oportunidade.